Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, já na área, e hoje vai falar sobre como os Estados Unidos vão acompanhar as eleições no próximo domingo aqui no Brasil. Diego, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia para o ouvinte da Nova Brasil em todo o país. Pois é, no próximo domingo, 2 de outubro, não serão somente os brasileiros, nós que ficaremos de plantão, especialmente nós jornalistas, né, aqui na Nova Brasil, a partir das 5 da tarde, a transmissão ao vivo com essa cobertura especial do primeiro turno das eleições, mas todo mundo vai estar de olho no Brasil. Os Estados Unidos também, pela parceria importante, histórica, que este país tem com o nosso. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, sobretudo, e também em Washington, nós teremos representantes do Estado americano acompanhando passo a passo do resultado das eleições, que deve sair ali, segundo as expectativas, como sempre, entre 2 e 3 horas depois do fechamento das urnas. Então, se tudo isso der certo, até às 8 horas da noite, mais ou menos, nós teremos ali, se não 100% das urnas apuradas, algo próximo a isso, e com isso o resultado de quem será o novo presidente do país e os demais eleitos, ou se Jair Bolsonaro for reeleito, enfim. A embaixada americana aqui no Brasil, Mauro, Michele e ouvinte, não funciona como observadora das eleições. Nós temos a OEA, a Organização dos Estados Americanos, da qual os Estados Unidos fazem parte, mas nós teremos membros do governo americano envolvidos diretamente em acompanhar o resultado, não em observar ou fiscalizar. Isso não é atribuição do governo americano. Quando o resultado definitivo for anunciado, e aí vai ser, por exemplo, se tivermos segundo turno, somente lá, no dia 30 de outubro, no segundo turno, os Estados Unidos vão se manifestar em relação ao resultado do pleito no Brasil. Se no primeiro turno agora, dia 2 de outubro, domingo próximo, não houver uma definição definitiva do resultado presidencial, os Estados Unidos vão aguardar o dia 30 para fazer esse pronunciamento oficial. Agora, essa decisão não é da embaixada americana, não é do consulado americano no Brasil. Essa decisão é da própria Casa Branca, né? Lá mesmo com o Joe Biden e a sua turma. Nos últimos meses, integrantes da embaixada estiveram com representantes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, também consultaram especialistas em segurança de sistema eleitoral, em tecnologia da informação, especialistas independentes, mas a embaixada americana, os Estados Unidos, chegaram à conclusão de que nada indica que os Estados Unidos tenham algo a suspeitar em relação à segurança das urnas eletrônicas no Brasil. Nos últimos dias, inclusive, o porta-voz para a língua portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Johnson, disse em entrevista à BBC News Brasil que o governo americano confia no sistema eleitoral brasileiro. E nesta semana, no Twitter, a embaixada americana também publicou o seguinte, abro aspas, nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos e permanece inalterada, fecho aspas, para essa declaração da embaixada americana no Twitter nesta semana. Muito se tem perguntado, em meio a toda essa discussão aí, levantada e capitaneada pelo presidente Bolsonaro em relação à segurança das urnas eletrônicas, e aí os seus apoiadores vêm, por que os Estados Unidos não usam urnas eletrônicas, né? Porque é um sistema completamente diferente, Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua autonomia para decidir como é que vai ser esse voto. Não existe uma organização nacional, não existe uma centralização como temos aqui no Brasil, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que faz basicamente somente a contagem dos votos. Pega lá o boletim de urnas de cada urna que foi distribuída pelo país, o TSE é uma grande calculadora, né, que faz ali a contagem de votos, e nada disso está ligado à internet. As urnas eletrônicas não estão ligadas à internet, é sempre bom frisar isso. Então não tem como um hacker invadir a internet das urnas eletrônicas, não é um sistema plugado a nenhuma internet. Então, a preocupação dos Estados Unidos assim, não é com o resultado das urnas, não é com o sistema eleitoral brasileiro, é com a segurança no dia da eleição, nos dias seguintes à eleição aqui no Brasil.
Essa preocupação ela se dá de forma que integrantes do governo americano estão de olho, acompanhando para ver como é que vai ser esse dia 2 de outubro aqui. O que pode fazer a diferença? Vamos que dia 2 de outubro tenha alguma confusão, né? A gente tem entrevistado aqui em Brasília, Mauro Michele, o presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o desembargador Roberval Bellinati, e ele faz um discurso assim: teremos eleições limpas, seguras, tranquilas, sem nenhuma confusão. Aí ele dá uma pausazinha, aí ele vem com se Deus quiser. Então, a gente está junto aqui com o desembargador nessa torcida, querendo acreditar na primeira parte da frase dele e contando também com uma ajuda divina para que a gente tenha uma eleição tranquila. Agora, por que eu trago esse assunto? Porque se tivermos alguma confusão, que tipo de confusão? Não sei, briga na rua, tentativa de invasão do Congresso, do TSE, do Palácio do Planalto, a reação vai ser determinante para a gente dar o peso disso, né? Nós tivemos a invasão do Capitólio dia 6 de janeiro, lá pelos apoiadores do Donald Trump. No dia foi terrível, foram imagens muito simbólicas, emblemáticas, das quais nós jamais nos esqueceremos. Capitólio americano invadido, a maior democracia do mundo, vivendo uma situação daquelas. Mas a reação nos dias seguintes, nos meses seguintes, não sei se vocês concordam comigo, Mauro Michele, mas isso assim, beleza, foi um dia terrível, mas os Estados Unidos deram uma resposta em relação àquele episódio. Essa é a sensação que eu tenho. Aqui no Brasil, se nós tivermos alguma situação parecida a essa, a reação, na minha opinião, vai ser tão ou mais importante do que o fato em si. E isso envolve a reação da comunidade internacional. Se os Estados Unidos, se a França, se outros países da Europa se posicionam em relação ao que eles estiverem vendo, não como interferência, não como se intrometendo na vida do outro, mas pensando na comunidade global e no bem da democracia como um todo. Então, é isso, a reação da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, vai fazer a diferença se nós tivermos algum tipo de problema em domingo próximo. Para finalizar, as embaixadas americanas, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, têm o costume, sim, de receber os principais candidatos à presidência da República daquele país. E isso aconteceu neste ano de 2022 também. A embaixada esteve com os principais candidatos ao Palácio do Planalto aqui no Brasil. Esses encontros não são divulgados pela embaixada. Quando são divulgados pelos próprios candidatos. As relações entre Estados Unidos e Brasil, na avaliação do governo americano, na avaliação lá dos representantes do Estado americano, vão continuar firmes independentemente de quem ganhe. Jair Bolsonaro, Lula, Tebet, Ciro, Soraya, Dávila, Padre Kelmo, enfim. Os Estados Unidos e o Brasil continuarão tendo uma relação comercial muito forte, essa é a avaliação que se faz ali nos Estados Unidos, e continuarão sendo parceiros em áreas como tecnologia e turismo, por exemplo. Isso não vai mudar, independentemente de quem ganhe no próximo domingo ou no dia 30. Mauro e Michele. Diego Amorim, trazendo a Conexão Brasília todos os dias aqui pra gente. Diego, obrigado por hoje, boa quarta aí pra você. Obrigado, bom dia, até amanhã. Valeu, Diego.